Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos refletir sobre a história de um pai e um filho. Os dois queriam fazer monumentos e vamos aprender algumas lições das atitudes desses dois. No final da mensagem, darei a resposta à pergunta 1005 e a nova pergunta do dia. O ambicioso e rebelde filho de Davi, Absalão, conquistou os corações de muitos israelitas e tentou tomar o reino de seu pai. Conseguiu o apoio de milhares de homens dispostos a batalhar em defesa dele. O texto bíblico que relata a história de sua tentativa de golpe acrescenta um comentário depois da morte de Absalão, em 2 Samuel 18, versículo 18. Ora, quando ainda vivia, Absalão tinha levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome. E deu seu próprio nome à coluna, que até hoje se chama o Monumento de Absalão. É possível que os 3 filhos homens de Absalão, mencionados sem citar os nomes em 2 Samuel 14, haviam morrido na infância, assim deixando Absalão sem filho masculino para ser herdeiro. Assim explica o que ele diz aqui de não ter ninguém para continuar o seu legado. Preocupado com seu próprio legado, Absalão levantou um monumento para ser lembrado. E ele foi lembrado, mas não por causa do monumento, e sim por causa da sua rebeldia contra seu pai e contra Deus. Ele achou seu lugar de infame na história. Enquanto isso, seu pai se dedicou a uma outra construção. Ele não achou certo o rei morar em um palácio enquanto a Arca da Aliança ficava em uma tenda. Ele queria construir um templo, um santuário permanente como casa do Senhor, segundo Samuel capítulo 7. Deus não permitiu que Davi construísse o templo, mas esse rei se dedicou durante o resto da sua vida ao planejamento do templo e do louvor que seria oferecido ao Senhor naquele lugar sagrado. Salomão, o filho e sucessor de Davi, construiu o templo, mas foi Davi que projetou a construção e organizou o serviço de todos que conduziriam a adoração ao Senhor naquele lugar. A diferença é importante. Absalão queria seu próprio nome lembrado por todo mundo. Davi queria que o nome de Deus fosse exaltado para sempre. O que nos motiva? Que legado ocupa nosso pensamento e trabalho ao longo da vida aqui? Queremos ser lembrados por gerações futuras? Procuramos deixar nossos nomes em placas de ruas ou lugares de destaque? Queremos um lugar nos registros históricos? Quem se importa com esse tipo de legado pode até alcançar a fama entre seres humanos. Mas o que importa? A realidade é que mesmo os que parecem importantes são esquecidos por quase todos em pouco tempo. Por outro lado, quem procura engrandecer o nome de Deus terá seu lugar no coro celestial e eterno. Davi pensava na adoração a Deus em Jerusalém. Todos que honram o Senhor pensam na adoração ao redor do trono do soberano no céu. Vamos construir monumentos? Para quem? Para nós? Ou para nosso Deus? A pergunta 1005. Qual foi o sobrenome ou apelido que Jesus deu aos irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu? Alternativas. A. Boanerges, que significa filhos do trovão. B. Cefas, que significa pedra. Ou C. Barjonas, que significa filho de Jonas. A resposta certa, alternativa A. Diz Marcos 3, versículo 17. Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. E a pergunta de hoje vem do livro de Gênesis. Organize os seguintes filhos de Jacó na ordem de nascimento:
Judá, Levi, Ruben e José. Ele teve 12 filhos, homem, mas aqui nós temos só 4 para colocar na sequência certa. Judá, Levi, Ruben e José. Pode organizar na sequência correta e verificar sua resposta no próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. O que ocupa nossos pensamentos nessa vida? Onde nós investimos? O desejo de ser lembrados ao longo da história ou o desejo de engrandecer o nome do Senhor para sempre? Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo